As bênçãos do sofrimento. Existem bênçãos no sofrimento? Queridos irmãos, com grande alegria nós podemos chegar até cada um de vocês. Dias de isolamento têm sido dias difíceis. Estou sentindo saudade, desejo de estar de volta na convivência, de poder estar mais ali vendo olho no olho, mas é muito bom saber, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que você tem separado algum tempo para buscar a presença de Deus. Nós estamos pedindo aos irmãos que não se esqueçam de manter os seus horários de oração. Todos os dias, escolha um horário onde você possa ter o seu a sós com Deus. Um tempo para estar mais juntinho aí, não apenas fisicamente da família, mas de fato aproveitando este tempo para a convivência, para o conversar, para o perdoar, para o compreender. Lembre-se dos nossos 3 momentos de oração: às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. 3 momentos onde juntos podemos estar com o Senhor. Nós, na próxima sexta-feira, mais uma vez teremos a oportunidade para gastarmos um tempo em oração e jejum. Aproveite este tempo. Quero também relembrar os irmãos que a nossa igreja ela está atendendo pessoas, quando necessário, das 10 às 15 horas, é o horário de expediente. Quero dizer aos irmãos que também eu estou à disposição. É verdade que temos evitado, quando possível, a visita no lar ou até mesmo o aconselhamento pessoal, mas assim, estamos à disposição. Quando tem precisado, eu tenho ido sim, casa de quem precisa, tenho atendido na igreja, tenho atendido em casa, estou à disposição dos irmãos. Os irmãos podem acessar o telefone da igreja, está aí na sua tela, você pode ver em algum momento aí na sua tela, o telefone da igreja, que é também o WhatsApp. Mande o seu recado, o seu pedido, 33525730. Quero aproveitar este tempo também para dizer que a igreja, ela, além de ser um organismo, o corpo de Cristo, ela é uma organização e tem os seus compromissos, tem as suas responsabilidades, tem os seus pastores, tem os seus missionários, tem os seus funcionários. A igreja continua com os seus compromissos financeiros. Então, meu irmão, minha irmã, não retenha de Deus aquilo que é de Deus. Dízimo é daquilo que eu ganho. Se você não ganhou nada, não ganhou nada. Clame a misericórdia de Deus, estamos clamando por você. Mas se Deus tem te dado, dê a Deus o que é de Deus. Não coma a semente, não atraia a mão de Deus contra você. Então procure aí as contas da igreja, também temos aí na tela as contas da igreja. Você pode fazer transferência online, você pode estar ajudando a igreja a permanecer e a continuar, tá bom? Aproveito para convidar a todos para o próximo domingo. Próximo domingo, nós teremos 3 horários. Às 6 da manhã, acorde bem cedo, junte a família, teremos o culto da ressurreição, cada um nos seus lares, mas nós chegaremos até os irmãos com uma palavra, uma oração, agradecendo pela ressurreição de Cristo. Às 10 horas, também estaremos juntos, de forma online, aí na sua casa, na sua família, onde você estiver, acesse o canal da igreja e você terá as nossas informações. Aproveito ainda para dizer que às 19 horas nós teremos a celebração da ceia de forma online. É a primeira vez, mas nós estaremos cada um nos seus lares, as famílias reunidas, e ali nós teremos a orientação de como vocês devem fazer. Antes, como mandamos o vídeo para os irmãos hoje pela manhã, os irmãos devem estar comprando, ou arrumando, providenciando o pão e o suco de uva. Prepare os ingredientes,
Fique em atitude de oração, que durante o culto, ao final, nós estaremos tendo o momento da celebração da ceia do Senhor, tá bom? Fique conosco, eu quero orar pelos irmãos, logo depois você vai ouvir aí músicas especiais e a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos orar? Aproveite agora aí, ouve a sua fronte, feche os seus olhos e pense em Deus. Agora, fale com Deus aquilo que está no seu coração. Ó Deus maravilhoso, Pai da glória, nós te agradecemos pela vida deste meu irmão, deste teu servo, tua serva, deste amigo que está conosco. Obrigado, Pai, por tantas famílias que têm se reunido, tantas pessoas que não vinham à igreja, mas que agora estão podendo ouvir a tua palavra, participar dos cultos. Ó Deus, que a tua bênção se estenda a esse teu servo aonde estiver neste momento. Guarda, Senhor, aqueles que estão na linha de frente, como os policiais, os profissionais da saúde, como tantos que estão aí trabalhando todos os dias nos serviços chamados essenciais. Que seja, Senhor, a tua bênção, a tua proteção, o teu livramento com os teus servos. Guarda-nos, pois oramos no teu nome, para a tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Ouça mais esta música e vamos continuar juntos servindo ao Senhor. Deus te abençoe. Bem-aventurada que está
As bênçãos do sofrimento. O texto que escolhemos para esta oportunidade está em Romanos, capítulo 5, o verso de número 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nos sofrimentos, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança. Não somente isto, ou isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nos sofrimentos. Nós, os seres humanos, não gostamos de sofrimento, e isso é natural porque nós não fomos feitos para sofrer. Nós não gostamos do desprezo, não gostamos quando alguém nos trai, não gostamos quando as coisas não correm bem. No geral, quando vem o sofrimento, logo nós dizemos, foi alguma coisa ruim que fizemos contra Deus. E realmente a grande maioria das vezes é verdade, mas nem sempre. Paulo estava na ilha de Malta fazendo o que Deus mandou, mesmo assim, sofreu uma terrível tempestade e quase perdeu a vida. Da mesma forma, os discípulos que foram com Jesus para o barco que Jesus mandou, estavam com Jesus, mas tiveram um problema. Alguém perguntou para Billy Graham, o senhor não acha que Deus foi injusto com o senhor? Está sendo injusto com o senhor? O senhor que gastou a sua vida toda para ajudar pessoas, fazendo o trabalho de Deus e agora está nessa doença de Parkinson? Billy Graham disse, de forma nenhuma. O sofrimento faz parte da natureza humana. O grande problema é se no sofrimento eu vou me aproximar mais de Deus ou vou me afastar de Deus. O sofrimento pode ser uma bênção quando eu me aproximo de Deus, quando faz me aproximar de Deus, e uma maldição quando eu me afasto de Deus. De forma que a Bíblia, ela não se preocupa tanto em responder a causa ou por que sofremos, mas a Bíblia se importa em dar esperança. Em dar esperança dizendo três coisas. Primeiro, você não está sozinho, você não está sozinha. Segundo, é por pouco tempo. Por mais que seja o seu sofrimento, por mais que dure e por mais que seja cruel, intenso, é por pouco tempo, vai passar. E terceiro, você é mais precioso, mais preciosa para Deus do que pássaros, do que as flores, do que o fio de cabelo, que Deus sabe quantos são, e que Deus diz isto na Bíblia para mostrar que se importa com você. Então, quando nós pensamos em sofrimento, nos lembramos de Isaías, capítulo 6, que ao estar sofrendo porque o seu primo Uzias, o rei, tinha morrido, ele estava decepcionado porque Deus não atendeu a sua oração, estava deprimido e ele resolveu ir ao templo. E quando ele chegou no templo, que viu a glória de Deus, então aquele sofrimento foi transformado em uma bênção. Quando é que o sofrimento se transforma numa bênção? Antes de seguirmos em frente e respondermos a esta pergunta, eu quero chamar a sua atenção para o livro de Romanos, capítulo 5. Pegue aí a sua Bíblia e vamos juntos ler esta palavra. O que é que Deus diz para mim e para você neste texto? Veja só aí em Romanos capítulo 5, 7 motivos para nós nos alegrarmos.
Quais são os motivos que nós temos neste mundo para nos alegrarmos? O versículo 1. Portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro motivo para nos alegrarmos é o fato de termos recebido a paz por meio de Cristo. Veja só, a paz, porque havia guerra. Desde que o homem pecou, o homem virou de costas para Deus, o homem perdeu a comunhão com Deus, o homem passou a ser inimigo de Deus, por causa disso ele passou a sofrer, ele passou a morrer, e na verdade o homem sem Deus, ele vive como morto, se preparando para a morte eterna no inferno. Mas Jesus, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, esta parede é quebrada e agora existe relacionamento, existe paz, existe harmonia, e isso só pode acontecer quando a pessoa recebe Jesus como Senhor da sua vida. Segundo motivo de alegria, veja aí na sua tela, o versículo 2, a parte A. Porque agora nós temos acesso ao Pai por meio de Cristo. Essa paz, essa comunhão me permite chegar até o Pai. Hoje eu não preciso mais da santa tal ou santo qual. Não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus, é o que diz a palavra de Deus em Atos 4:12, de forma que agora nós temos acesso. Terceiro motivo de alegria está ainda aí no capítulo 5, verso 2, a parte B. Agora nós temos esperança da glória. Ou seja, agora a nossa vida não é somente aqui e agora. Agora não é mais caminhar para o inferno. Agora eu tenho esperança de que Deus me recebe, a esperança de que eu posso viver com Deus aqui na terra, a esperança de que vamos ter dias melhores aqui na terra, mas que além dessa comunhão no meio das lutas, melhores não quer dizer sem problemas, quer dizer em paz com Deus. Temos a esperança, não só para o presente, mas a esperança para o futuro, de que estaremos para sempre com o Senhor. E não é uma esperança, talvez, quem sabe, vamos ver. É uma esperança certeza, porque Jesus prometeu que quem serve a Ele aqui, vai viver com Ele na eternidade. A o quarto motivo para nos alegrarmos está aí nos versículos 3 ao 5. Nos alegramos pelos sofrimentos da vida. É difícil compreender, mas o apóstolo Paulo, que tanto sofreu por amor a Cristo, ele disse: nos alegramos, nos gloriamos pelos sofrimentos da vida, porque estes sofrimentos nos ajudam a crescer, a ficar mais parecidos com Cristo, mais semelhantes a Cristo. Você pode entender isso, meu irmão, minha irmã? Você tem agradecido a Deus pelas lutas, porque fazem parte de um propósito de Deus? O quinto motivo para nos alegrarmos está aí no verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Sim, nós fomos amados pelo Pai por causa de Cristo. Deus olha para o homem e diz: é imundo, é imoral, é pecador, está debaixo da minha ira, merece o castigo eterno. Mas, quando a pessoa recebe a Jesus, que é lavado pelo sangue de Jesus,
Agora Deus olha e diz: este aí ou esta é uma inocente, esse nunca cometeu crime nenhum. Porque Deus olha para esta pessoa, olha para mim, olha para você e diz: eu agora não vejo mais esta pessoa, eu agora olho e vejo o meu filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor que fez este sacrifício por nós. A sexta ou sexto motivo para nos alegrarmos está aí no verso 9. Assim agora, justificados pelo sangue de Jesus, muito mais ainda seremos por ele salvos na sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus vai nos dizer que por causa deste sangue glorioso, deste sacrifício que comemoraremos agora na semana da Páscoa, quando Jesus aproveitou a data daquele sacrifício lá no Egito, quando cordeiros foram mortos, o sangue passado nos umbrais da porta, das portas das casas, as pessoas que estavam ali dentro eram protegidas por causa do sangue daquele cordeiro quadrúpede, que representava o cordeiro sem mancha, o Filho de Deus que viria para nos justificar. É um termo forense que nos declara justos, inocentes. Este tal tem ficha limpa, nunca cometeu pecado nenhum. E o apóstolo diz: olha, se o sangue de Jesus nos purifica hoje, nos torna inocentes hoje, quanto mais quando Jesus vier, com certeza ele nos levará para estarmos com ele para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, há esperança, não só para hoje, que você já foi justificado, justificada quando recebeu Jesus, e você pode ser justificado hoje, se abrir o seu coração e colocar Jesus para ser o Senhor da sua vida. Lembre-se, tinham 2 ladrões na cruz, ao lado de Jesus. Um aceitou, o outro não aceitou. Tome a sua decisão. Aqueles 2 representam o caminho de céu e de inferno. Qual é a sua escolha? Você já foi justificado, já foi justificada? Isso só acontece no dia que você se torna um servo de Deus, entrega a sua vida para Cristo. Lembre-se, Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Você não pode separar Cristo, cabeça, da igreja, que é o corpo. Estamos separados nestes dias, mas a igreja de Cristo está unida, servindo a Cristo. A sétima ou sétimo motivo para nós nos alegrarmos está aí nos versículos 10 ao 11. Fomos reconciliados com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Meu amado amigo, minha amada amiga, que coisa gloriosa. 7 motivos para nos alegrarmos. Primeiro, recebemos a paz por meio de Cristo. Agora temos acesso a Deus por meio de Cristo. Agora temos esperança de estarmos na glória com Cristo. Sim, enquanto não chegamos lá, nos alegramos pelos sofrimentos da vida, porque nos ajuda a nos achegar mais a Cristo. Sim, isso prova que nós fomos amados por Deus por causa de Cristo. Sexto, Ele, porque nos ama, nos justificou, porque o sangue de Jesus apagou e apaga o nosso pecado. E agora nós estamos reconciliados. Agora não tem mais separação. Agora somos da mesma família de Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo. Mas o nosso tema desta noite é as bênçãos do sofrimento. Quais são
as bênçãos do sofrimento. Eu quero convidar você para que nós pensemos nas letras da palavra sofrimento. A palavra sofrimento tem 10 letras. E eu quero convidar você para nós juntos pensarmos quais são as bênçãos do sofrimento. A primeira letra é a letra S, de socorro. Ah, meu amado amigo, minha amada amiga, quando nós estamos no fundo do poço, quando nós estamos no fim das nossas forças, quando estamos nos afogando e parece que não tem mais jeito, que coisa gloriosa é quando chega o socorro. Aí na tela colocamos Jonas capítulo 2, verso 2, quando Jonas, por desobedecer a Deus, ele foi lançado do barco para o fundo do mar, do fundo do mar para o ventre do peixe, e lá ficou 3 dias. Ele chegou no momento que já não tinha mais esperança, até que ele se arrependeu, e ele diz essa palavra: do ventre da morte gritei por socorro, e tu me ouviste. Que coisa gloriosa! Porque quando Jonas clamou, Deus ordenou ao peixe, ao grande peixe, que o lançasse fora. E Jonas teve oportunidade de ainda servir a Deus. Ah, meu amado irmão, minha amada irmã, por mais difícil que seja a situação, lembre-se, há um Deus próximo. O nosso socorro bem presente em todo o tempo, mas especialmente no dia da angústia. Na hora do sofrimento, lembre-se, clame, busque o socorro de Deus. E aproveito para dizer, pense em alguém que também pode estar precisando do seu socorro. Alguém que está sofrendo e que você pode ajudar. Essa pessoa vai glorificar a Deus por causa da sua ajuda. Você tem sido socorrido? Socorra pessoas também. A segunda letra é a letra O, de oração. A oração é um canal aberto. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Quando eu oro, eu estou falando com Deus. É uma arma que Deus colocou à nossa disposição. No livro de Atos, eu te desafio a procurar um capítulo que não fale sobre a oração. A oração é a arma do crente. Ah, neste tempo, quantas e quantas pessoas na nossa cidade de Guarujá, no nosso estado, no nosso país, o Brasil, e no mundo, quantos estão se lembrando da palavra oração? Quantos estão se lembrando da palavra jejum? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coloquei aí 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 7, quando Pedro diz: o fim está próximo, portanto sejam criteriosos, dediquem-se à oração. Se o tempo já estava próximo nos dias de Pedro, imagine agora 2000 anos depois. Dediquem-se à oração. Porque há um Deus Todo-Poderoso que ouve as nossas orações. A terceira letra é a letra F, de fidelidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, há um Deus
fiel a um Deus todo-poderoso. E este Deus fiel e todo-poderoso, ele espera fidelidade da parte dos seus servos. Nós estamos nestes tempos de Covid-19, assim como houveram outros tempos da peste negra, da febre amarela, de tantas outras pestes, pragas, terremotos, catástrofes, perseguições aos servos de Deus. Em todo o tempo Deus contou e conta com a fidelidade dos seus servos. Servos que, assim como os amigos de Daniel, quando preciso, estão dispostos a serem lançados na fornalha de fogo. Servos que, quando preciso, estão dispostos a irem para a fogueira, para as cruzes, para os campos de concentração. Servos de Deus que não recuam. Veja o que a palavra de Deus diz em Apocalipse 13, verso 10. Se alguém precisar ir para o cativeiro ou ser morto à espada, que vá. Aí está a perseverança e a fidelidade dos santos. Sim, nós não queremos cativeiro, não queremos praga, nós não queremos a espada, nós não queremos vírus, nós não queremos ir para a cadeia, não queremos. Mas se for preciso, por amor a Cristo, estamos dispostos a pagar qualquer preço, inclusive o preço de perder a nossa própria vida, porque o diabo, os inimigos, os vírus podem tirar apenas a vida humana, mas a morte é um passo. A morte é um pulo. A morte é uma transição para o novo lar, para a nova casa. A morte é o processo para experimentar a verdadeira vida. Deus precisa de servos que, assim como sabe que Ele é fiel e que Ele é fiel, também possa contar comigo e com você, meu amado irmão, minha amada irmã, que sejamos fiéis também na hora das provações. A próxima letra da palavra sofrimento é a letra R, de resignação. Resignação. A tendência da pessoa que passa por sofrimento é desmoronar, é desanimar, é recuar. Lembre-se, o Senhor disse: o meu justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A minha alma não tem prazer nela. Resignação, resiliência, de permanecer firme, haja o que houver. Jó, capítulo 2, verso 8, diz assim: Jó, sentado em cinzas, pegou um caco de telha para se raspar. Jó perdeu todos os seus familiares, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua saúde. Chega um momento na vida que nós nos sentimos impotentes. Eu não posso fazer nada. Quando chegar o final da sua força, lembre-se, é aí que está começando a chegar a força de Deus. Ao invés de murmurar, ao invés de blasfemar contra Deus, Jó fez o que estava ao alcance fazer: pegar um caco de telha e raspar as suas feridas, coçar as suas feridas.
Diz a Bíblia, em tudo Jó não pecou contra Deus. Resignação, confiança em Deus, como o próprio Jó vai dizer no capítulo 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará sobre a terra. Ou como disse ainda o próprio Jó, ainda que o meu Deus me mate, eu prefiro continuar com o meu Deus. Resignação. Eu não quero sofrer, mas enquanto estou precisando passar por isso, eu vou passar com confiança. Eu vou olhar para o meu Deus. E eu sei que o meu Deus vai me dar a minha vitória. A próxima letra da palavra sofrimento é a letra I, de intimidade com Deus. Quando Deus fez o ser humano, ele fez de uma forma diferente dos animais. Os animais, Deus disse, haja e houve. As plantas, universo, haja e houve. Porém, o ser humano, Deus fez de uma forma especial. Deus escolheu um barro especial. Deus modelou uma estátua. E depois Deus, além de ter feito com seus próprios dedos, suas próprias mãos, Deus soprou. Imagine o que é Deus colocando os lábios dele e soprando vida em você, compartilhando vida com você. Você é parte de Deus. Você tem Deus em sua vida. Quando o homem pecou, ele perdeu esta intimidade. E o que Deus espera é que você volte à intimidade com ele. Sim, é verdade, por causa das atitudes malignas. Nós vimos no último carnaval pessoas blasfemando de Cristo, tratando Cristo como um homossexual, escarnecendo. Estas coisas ferem a Deus. Deus olha e diz, a minha criatura que eu fiz, que eu tanto amo, por que você está fazendo isso? E muitas vezes Deus permite sofrimento para que o homem caia em si, acorde e se volte para Deus. Quantos presidentes de nações nestes dias têm orado? Vimos o nosso presidente esses dias orando. Independente de posição política, de partido político. Muitas vezes Deus permite o sofrimento para que nós nos acheguemos mais a Ele. Quando Deus nos fez, o primeiro objetivo de Deus era que nos relacionássemos com Ele. Por isso, nas tábuas dos 10 mandamentos, a primeira tábua com os primeiros 4 mandamentos fala do nosso relacionamento com Deus. E Jesus resumiu os primeiros 4 mandamentos em um mandamento só. Está lá em Mateus 22, verso 37. Você pode ler comigo aí na sua tela. Veja só, Mateus 22, 37. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O homem é corpo, alma e espírito. Jesus está dizendo, demonstre amor de Deus, demonstre amor a Deus em sua inteireza. Se der totalmente, não é apenas primeiramente a Deus, mas é exclusivamente para Deus. Não coloque outros seres, outras imagens, outros ídolos. Não pratique a idolatria. Porque a idolatria é prostituição espiritual. Atrás de cada ídolo tem um demônio. Ah, mas é o santo.
Pedro, é o Santo João, é a Santa Maria, ilusão maligna. Se João, se Maria, se Pedro estivessem aqui, eles rejeitariam, eles repreenderiam, eles não aceitariam. Porque não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens. E o problema todo é que quando você tira os olhos de Jesus para colocar em qualquer um outro que recebe adoração, é Satanás. Atrás de cada imagem de escultura há um demônio. Não se iluda. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. A próxima letra da palavra sofrimento é a letra M de misericórdia. Misericórdia. Deus é misericordioso. Pela graça, Deus nos dá o bem que não merecemos. E pela misericórdia, Ele não nos dá o mal que nós merecemos. Você já pensou um dia se Deus dissesse para você ou com você, eu não vou ter mais misericórdia? Foi a sua última chance. O que seria da minha vida? O que seria da sua vida? Lembre-se, Deus é misericordioso conosco e Ele espera que nós sejamos misericordiosos com os outros. E você diz, mas se Deus é misericordioso, como Ele vai mandar alguém para o inferno? Sim, Deus é misericordioso, tendo mandado a possibilidade de você não ir para o inferno. Agora, se você rejeita o presente, o remédio, então você está fazendo a sua escolha. Você é livre para escolher, mas também responsável pela decisão que toma. Então Deus é misericordioso comigo e eu devo ser misericordioso com as pessoas. O servo de Deus chamado Judas, não Iscariotes, Judas, o irmão de Jesus, Judas que escreveu a carta, capítulo 1, verso 21, ele disse, mantenham-se em amor enquanto esperam a misericórdia de Jesus Cristo em nos levar para a vida eterna. Sim, enquanto estamos aqui recebendo a misericórdia de Deus, enquanto estamos aqui sendo misericordiosos com outros, devemos aguardar a volta de Jesus, que pela sua misericórdia nos levará com Ele, levará aqueles que serviram e que servem a Ele aqui nesta terra. A próxima letra da palavra sofrimento é a letra E, de esperança. No mundo, a esperança é a última que morre. Mas para os servos de Deus, a esperança nunca morre, porque a esperança do servo de Deus é o próprio Cristo. Ah, quantas vezes na vida que alguém diz, não tem mais esperança, acabou. Marta e Maria pensavam isso. Não tem mais jeito. A morte chegou. Não tem mais jeito para o homem, para o ser humano. Mas Jesus tem jeito até para a morte. Aí na tela colocamos Atos capítulo 27, verso 20. Quando Paulo estava numa viagem indo para Roma, e houve uma terrível tempestade de meses e meses. Eles quase perderam a própria vida, além de tudo que tinham, inclusive o barco. Perderam o barco. E houve um momento
em que o próprio Paulo disse essa palavra, Atos 20, 27. Perdemos toda a esperança de salvamento. Para nós, humanos, chegou o limite. Mas naquela noite gloriosa, diz Paulo, que Deus apareceu a ele dizendo: Paulo, não fique ansioso, não tenha medo, porque eu tenho um propósito na tua vida. Você vai chegar em Roma e eu quero dizer a você que nenhum desses tripulantes, nenhum desses seus companheiros, 265 pessoas, nenhum desses morrerá, nenhum fio de cabelo deles se perderá. Louvado, engrandecido, exaltado seja o maravilhoso nome de Jesus Cristo. Sim, Deus teve misericórdia. Aqueles irmãos chegaram à ilha de Malta. E você pode ler a continuação do capítulo 27 e 28 para ver o livramento de Deus. Aconteceu conforme Deus disse que ia acontecer. Meu irmão, minha irmã, não perca a esperança. Lance o seu cuidado sobre o Senhor. Como disse o salmista, esperei confiantemente no Senhor. Espera no Senhor. Esse é o segredo. O próprio Paulo vai dizer nesse capítulo 5 de Romanos, o verso 2. Nós nos gloriamos na esperança. Nos gloriamos porque agora a vida para nós não é somente o aqui e agora. Nós temos esperança. E essa esperança de que o nosso Deus está conosco, a esperança de que vai passar, a esperança de que dias melhores virão, nos ajuda a ficarmos firmes no Senhor. A próxima letra da palavra sofrimento é a expressão não chores. A letra N de não chores. É maravilhoso saber que foi o próprio Jesus quem disse estas palavras. Naquele momento, quando aquela viúva, além de ser viúva de Naim, além de ser viúva, agora vinha trazendo o caixão do seu filho morto, o corpo do seu filho para ser sepultado. Lucas capítulo 7, verso 13. Vem com aquela mulher uma multidão chorando. Com Jesus vem uma multidão glorificando, uma multidão alegre. Aquelas duas multidões se encontram. Jesus olha o sofrimento daquela mulher, manda que pare aquele cortejo fúnebre e diz para aquela mãe: não chores, não chores, porque aqui está o autor da vida, está aqui aquele que consola. Lembram-se o que Jesus disse? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Não chores. Aquele caixão foi aberto e Jesus ordenou aquele esquife, ordenou aquele morto que voltasse à vida, e a Bíblia diz que na mesma hora o menino se levantou e foi entregue à sua mãe, e agora as duas multidões se uniram em glorificação, em exaltação, ao invés de choro, alegria, ao invés de pranto, louvor a Deus. Sim, não chores. Da mesma forma aconteceu lá na casa de Jairo. Jesus chegou e parece que já era tarde.
As pessoas diziam: não incomodem mais o mestre, a sua filha já morreu, não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o homem. Para Deus tem jeito, sim. Jesus disse: não chorem. Não chorem, a menina não está morta, apenas está dormindo. Eles começaram a rir de Jesus, a fazer gracejos. Este homem está louco. Mas Jesus entrou no quarto onde a menina estava. E Jesus disse a gloriosa frase, a frase que tem transpassado séculos. Jesus disse: Talita cumi, menina, levanta-te. E a Bíblia diz que aquela menina de 12 horas, na mesma hora, se levantou. Agora houve não mais críticas, não mais risadas de reprovação. Agora houve louvor a Deus. Agora houve glorificação ao nome de Deus. Jesus entregou aquela menina ao seu pai. E aquele choro parou. Meu amado irmão, minha amada amiga, atenção para o que eu vou lhe dizer. O choro, por mais justo, o choro, por mais digno que seja, tem dia e hora para acabar. Pare de chorar. Louve a Deus. Você conhece alguém que está chorando? Tem choro justo, tem hora de chorar. Mas Jesus consola. E eu e você também podemos consolar. Consolai uns aos outros. Ajudem uns aos outros. Foi isso que Jesus fez. Não chores. Não se desanime, não se desespere. Há um Deus nos céus. A próxima letra da palavra sofrimento, a penúltima letra, é a letra T de triunfo. Meu amado amigo, minha amada amiga, você que me ouve em qualquer parte deste globo terrestre. Que coisa gloriosa é quando chega o dia e a hora do triunfo. A hora da vitória. A hora de contar o testemunho. O livro de Hebreus, capítulo 12, diz que o sofrimento, a luta, a provação na hora que estamos passando não é bom, não é boa. Mas depois produz um fruto pacífico de alegria. Sim, eu já passei por lutas. Tive oportunidade de ver pessoas correndo atrás de mim com facão, de colocar a arma na minha cabeça, de tantas ações, tantos momentos, problemas da saúde, quantos? Mas depois poder contar o testemunho. Algumas vezes alguns acham que é vaidade, que é orgulho, mas não, é alegria de louvar a Deus, porque Ele triunfou, porque a vitória veio, porque não estamos sozinhos. Davi disse: Senhor, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Davi, para que você quer uma mesa diante dos seus inimigos? Para que eles vejam a minha vitória, para que vejam que o Senhor está comigo, para que vejam o meu triunfo. Sim, Deus quer que você triunfe. Deus quer te dar a vitória. Não foi assim com José, que passou toda a luta, mas finalmente chegou ao trono?
Não foi assim com os amigos de Daniel que foram jogados na fornalha, mas que finalmente eles foram exaltados, abençoados. Não foi assim com o próprio Daniel. E além desse triunfo na terra, se ele não vier aqui, nós temos o glorioso privilégio de triunfar com Cristo no reino celeste. Veja este texto de Apocalipse, capítulo 20, versos 13 ao 17. Eu quero que você saiba, se porventura você está em dúvida ainda, eu já li o final da história. E o final da história diz que o nosso Cristo e os seus seguidores triunfarão pelos séculos dos séculos. Queremos sim triunfar aqui na terra. Queremos sim ver a mão de Deus estendida a nosso favor. Queremos sim que os nossos inimigos percebam que Deus está conosco. Mas o triunfo que aguardamos, mesmo quando o triunfo da terra não vem, o triunfo glorioso de estar com o Senhor na sua presença para todo sempre e sempre. A última letra da palavra sofrimento, as bênçãos do sofrimento. A última letra é a letra O, do olhar para Jesus. Sim, como dissemos, nós queremos triunfo aqui. Nós não queremos sofrer aqui. E o grande segredo para ter a vitória aqui na terra e lá no céu é olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Houve um momento que Pedro traiu a Jesus, ou negou a Jesus, e Pedro se sentiu muito triste por ter negado a Jesus. E diz a Bíblia que Pedro chorou amargamente, até que ele olhou para Jesus. Esta é a grande diferença entre Pedro e Judas. Judas traiu e olhou para si mesmo. No tribunal da sua consciência, ele se condenou e tirou a própria vida. Já Pedro olhou para Jesus, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Olhar para Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é o segredo do crente, olhar para Jesus. Eu iniciei falando de Billy Graham, que alguém disse, Deus não foi justo com você. Mas Billy Graham disse, eu estou olhando para Jesus. O sofrimento faz parte da natureza humana. O problema não é sofrer. O problema é se o sofrimento te aproxima ou te afasta. O sofrimento pode ser uma maldição, mas pode ser uma bênção. Isaías, sofrendo, depressivo, decepcionado porque o seu primo morreu, a sua oração não foi atendida, mas ele entrou no templo de Deus, olhou para Deus, viu a glória de Deus, que Deus tem planos muito maiores, que Deus é o dono de tudo e de todos. Então, aquele sofrimento foi transformado em grande alegria. Esta, meu amado irmão, minha amada irmã, é a nossa oração, que você transforme os sofrimentos em bênçãos na tua vida. Como isso pode acontecer? Veja aí na sua tela. Experimente você também as bênçãos do sofrimento. Vamos juntos então acompanhar quais são as bênçãos do sofrimento? Com a letra S, socorro. O, oração. F, fidelidade. R, resignação. I, intimidade. M, misericórdia. E, esperança. N, não chores. T, triunfo. O, olhar
para Jesus. Sim, está aí o segredo. E é por isso que Paulo disse aqui neste capítulo: não somente isso, mas também nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, nos sofrimentos, porque eles nos aproximam mais do nosso Cristo. Que seja assim, que Deus te abençoe. Então vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos levantar. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida que o Senhor nos dá nesse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que nós tivemos hoje, ó Pai. Antes de tudo, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, ó Pai. Perdoa se às vezes nós olhamos para outro lugar que não seja o Senhor, ou até às vezes que nós queremos ir para outro caminho, Senhor, que não seja o caminho da cruz, o caminho que leva ao Senhor Jesus. Pai, obrigado por essa palavra que o pastor nos trouxe, ó Pai, sobre o sofrimento. Obrigado, Senhor, porque nós descobrimos algumas bênçãos do sofrimento. Ter intimidade com o Senhor é uma das chaves do segredo, ó Pai. Estarmos conectados em Ti, aprendendo de Ti, Pai, junto do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a permanecer firmes em meio ao sofrimento. Nos ajuda, Senhor, a ser como Teu servo Jó, Paulo, Pedro, que olharam para Ti e continuaram contigo, ó Pai. Deus, tem misericórdia do Guarujá, de São Paulo, do Brasil, do mundo, ó Pai. Guarda, Senhor, o Teu povo em Tuas mãos, ó Deus. Guarda aquelas pessoas que têm que ir trabalhar ainda, Deus, que o Senhor possa protegê-los de todo mal, desse vírus, Senhor, que tem atacado o mundo. Guarda, Senhor, os idosos, ó Pai. Guarda, Senhor, aqueles que têm problemas de saúde, ó Deus, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, a Tua igreja aqui, Pai, no Guarujá, a cada irmão que está agora ouvindo, ó Pai, que o Senhor possa olhar para os nossos corações e cuidar de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Mais uma vez te agradecemos por essa palavra, que ela possa transformar os nossos corações, nossas mentes, ó Pai, que nós possamos sempre olhar para Ti. Guarda essa semana em Tuas mãos, tudo que acontecerá ainda, Pai, o culto de domingo, em nome de Jesus, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças
Senhor.